Querido irmão planetário, prezados irmãos espiritualistas que seguem nosso canal no YouTube, que nos prestigiam, que frequentam o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, eu sou Norberto Peixoto e na noite de hoje vamos mais uma vez desenvolver um tema de forma sintética, objetiva, um tema que seja de interesse geral daqueles que são simpáticos ao nosso trabalho. O grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade vai fazer 21 anos de existência da sua fundação agora em junho. E dia 13 de maio eu completo 8 anos como zelador, ou como sacerdote, ou dirigente, ou chefe de terreiro, encarnado desta agremiação. Esse período de tempo, esses 8 anos, além do período que nós também demos consulta, foram aproximadamente quase 14 anos dando consulta e trabalho mediúnico na Umbanda e Espiritismo. A gente, com o tempo, nós vamos observando que alguns questionamentos, algumas queixas, alguns sofrimentos, eles são recorrentes, repetitivos, dos consulentes, daqueles que procuram ajuda no nosso grupo. Nós vamos falar sobre subjugação espiritual entre vivos. O que seria isso? Não é incomum, acontece com uma certa regularidade, consulentes, pessoas que vêm em desequilíbrio espiritual procurar atendimento na nossa casa, no dia de sessão de passes e consultas, um tanto, digamos assim, desequilibrados espiritualmente. São médiuns que tiveram uma caminhada, um desenvolvimento, durante um determinado tempo, num certo agrupamento, num outro determinado centro. E determinado momento da caminhada desse médium, ele decide por se desvincular dessa corrente e seguir um outro caminho. Mudar de casa, ou ele resolve não querer mais trabalhar com a mediunidade, mas geralmente é mudança de casa, ou ele opta por não continuar mais naquela agremiação. Nem sempre essa situação de ruptura, digamos assim, de desligamento, ela se dá de forma harmoniosa. Infelizmente, o que a gente tem observado é que na maioria das vezes se dá um conflito. As pessoas chegam à nossa casa, às vezes até ameaçadas. Olha, o dirigente da outra casa que eu frequentava disse que o meu assentamento vibratório dos meus guias estão lá, que ele não vai liberar meus guias para trabalhar comigo, continuar trabalhando comigo. Bom, veja bem, vamos esclarecer isso. Os guias são espíritos, são consciências extracorpóreas que trabalham através da sensibilidade mediúnica do seu médium, do seu sensitivo, que eles têm compromisso, têm afinidade, têm tarefas que vêm muitas vezes de vidas passadas, e que já existe um acordo, previamente engendrado no mundo espiritual antes de reencarnar esse médium. Em verdade, nós, dirigentes, sacerdotes, médiuns, líderes de agremiações, digamos assim, na Umbanda de uma maneira geral, embora a gente esteja falando da Umbanda que nós praticamos, não temos direito de falar da Umbanda dos outros, não temos o poder de reter um espírito, um guia, um protetor, um benfeitor espiritual que atua no movimento de Umbanda no astral dentro da lei de Pemba, dentro da lei maior divina que rege, equilibra, organiza o movimento de Umbanda no mundo espiritual, independente do rito da liturgia da casa, estaria dentro da diversidade. Então, esta ameaçar o médium que está saindo da corrente por algum motivo, que não vai liberar os assentamentos vibratórios, não vai liberar seus guias, isto nós entendemos que não é uma verdade.
Isso não pode acontecer, né? Agora, se existe o medo, existe o receio, né, o temor de punição, ou se a gente, em determinado momento, eu supervalorizo a figura do dirigente ou do sacerdote que estava me conduzindo até então e fico atrelado psicologicamente à sua autoridade, aí sim eu posso ter um problema psicológico que vai me causar insegurança, a autoestima baixa, e realmente pode abrir um processo até, digamos assim, mais intenso de obsessivo, né? Mas nós temos que ter a confiança no alto, que a mediunidade ela deve ser exercitada de forma livre. Nenhum dirigente, nenhum ser encarnado tem o direito ou o poder de nos subjugarmos dentro dessa sensibilidade que nós temos com os nossos guias. Obviamente, nós temos que respeitar o método, né, de desenvolvimento de cada casa, que é um meio, né, que conduz a essa ligação, deveria ao menos conduzir a essa ligação espiritual através da mediunidade, dos médiuns com seus guias. É uma organização litúrgica, né, ritualística, que o médium frequentando com regularidade essa corrente, ele vai galgando níveis de entendimento, de compreensão, vai amadurecendo seus canais de percepção e ampliando, né, amadurecendo a sua mediunidade. Nem sempre isto ocorre. Muitas vezes o método ele acaba prevalecendo sobre a mediunidade e causando às vezes temor, insegurança, que se você vai sair, seus guias vão ficar retidos no assentamento vibratório, presos sob o comando daquele sacerdote. Isso não é verdade. Nós temos o livre-arbítrio e somos livres para irmos e virmos, nos desligarmos ou nos ligarmos em uma outra agremiação, de forma harmônica, de forma madura, sem conflito, né, de preferência. Sair da corrente e o meu ex-dirigente não quer liberar meus assentamentos. Assentamento vibratório são elementos utilizados, consagrados, que propiciam uma melhor sintonia. Certos minerais, certos líquidos que são utilizados, certas essências, certas ervas utilizados na forma de assentamento vibratório facilitam, né, a sintonia, digamos assim, com a vibração do orixá e consequentemente com os espíritos, os falangeiros que nos assistem. Por si só, o elemento ele não pode ser indispensável a ponto de eu ficar subjugado pela vontade de outro. Então não é o elemento, não é o assentamento vibratório que vai me deixar retido naquela corrente, não me liberta, ou vou virar escravo daquele elemento e meus guias, meus orixás vão me abandonar. Nós entendemos que isso não ocorre e não devemos ter o elemento utilizado nos ritos, nas liturgias, como forma de fascinação ou de aprisionamento psíquico, espiritual da nossa mente, da nossa consciência. Temos que ter o entendimento que todo método, todo elemento ele é válido, mas nós somos, acima de tudo, médios e somos livres, sempre com respeito a todo e qualquer dirigente, a todo e qualquer zelador, mas temos averiguado ao longo do tempo as pessoas chegando desesperadas, né, pedindo auxílio, né, vai vir tomar um passo, uma consulta pedindo auxílio, e muitas vezes ameaçadas até de morte pelo ex-dirigente, que infelizmente nós temos uma dificuldade até de comentar isso, porque toda religião deveria objetivar sempre o bem, expansão da consciência, esclarecimento, sem comentários, não temos nem o que dizer em relação a isso aí. Outra situação que acontece, as pessoas vêm com medo que a sua vida vai andar para trás. Olha, mudei de casa, não estou mais naquela corrente, agora eu estou com receio, porque todos que saem de lá, a vida anda para trás, começa a dar tudo errado, e não funciona assim. Você pode deixar de trabalhar na mediunidade, perder, pela ausência da tarefa ostensiva continuada,
aquele axé, aquele fluido que os falangeiros trazem, né? Os guias espirituais trazem no trabalho caritativo contínuo. Mas isso por si só não significa que a sua vida vai andar para trás. Nenhum guia, nenhum protetor, nenhum espírito obreiro, benfeitor da lei de Umbanda deseja ou faz qualquer ato para que os seus médiuns, que eles têm muito amor por nós, que a nossa vida ande para trás, que se transforme numa desgraça, que nós fiquemos subjugados, obrigados ao trabalho. Não funciona assim. Claro que eu necessito, enquanto médium, ter a consciência que eu ainda sou um espírito doente, enfermo, que eu preciso do trabalho. A tarefa mediúnica é uma forma de nós, ao longo do tempo, irmos resgatando aquelas dívidas que nós médiuns trazemos, né? E quando nós rompemos esse trabalho continuado, nós podemos ter uma facilidade, né, maior de sintonia com espíritos menos esclarecidos pela nossa desarmonia emocional, em função da ausência, né, da tarefa junto com os guias e do fluido, do axé, que isso nos propicia um bem-estar, nos propicia um maior equilíbrio psicossomático, mental, né? Esperamos, com esse pequeno vídeo, auxiliar aqueles que buscam esclarecimento, meu irmão, que você é livre. Não se deixe subjugar por um outro ego, um outro encarnado. Respeite todas as formas de mediunismo, respeite a casa que você frequente, mas não deixe o medo, o receio do seu coração tomar conta da sua mente e você se fragilizar através do medo. E qualquer ameaça que possa acontecer, leva teu pensamento alto e lembra-te que existe uma lei maior que rege a nossa ascensão, o nosso equilíbrio na matéria e no mundo espiritual, e que o nosso livre-arbítrio é sagrado. Se fazemos tudo sempre objetivando o bem do próximo, se por algum motivo, por algum momento na nossa caminhada resolvemos nos desvincular de uma corrente, tenhamos em mente que nós somos livres, e devemos nos desligar com respeito, com profundo senso de agradecimento pelo momento, pelo aprendizado que nos foi oportunizado, e seguirmos o nosso caminho confiantes no alto, né? Eu mesmo não me considero melhor de quem quer que seja, mas por uma especificidade do nosso desenvolvimento mediúnico, eu tive que trabalhar mediunicamente em várias casas de Umbanda, porque eu precisava observar, vivenciar os rituais, as liturgias sob diversos prismas, sob diversas óticas, né? Dentro de uma perspectiva de diversidade da Umbanda, para mim ter um entendimento mais amplo, né, das liturgias, das diferenças, né, e compreender a essência da Umbanda, né, e estar hoje à frente, completando 8 anos à frente de um congá, como zelador de uma casa. Esperamos ter contribuído de alguma forma nessas breves palavras, que os orixás nos amparem, nos protejam, nos guardem, e que, quando entregarmos nosso ori para um sacerdote, tenhamos sempre amor no coração, respeito, mas sabedores que qualquer rito, qualquer liturgia é um meio, é um método, tão somente para que nós encontremos dentro de nós, numa linha de verticalidade, o alto, os nossos guias, nossos falangeiros, nossos orixás, assim como Jesus um dia procurou João Batista e pediu que João Batista o batizasse à beira do Rio Jordão, para que Jesus tivesse o seu ori, o seu mental aberto para o Cristo cósmico, e ali vibrasse a pomba branca, simbolicamente, do Cristo cósmico, e Jesus começasse assim, a partir daí, o seu trabalho prático de evangelização, de trazer a boa nova, deixar a boa nova para nós. Aqueles que desdenham os ritos de iniciação, o batismo, a mão no ori, que desdenham da Umbanda, lembre-se que Jesus precisou de um rito de iniciação para que vibrasse no ori, no alto do coronário dele, toda a sua potencialidade latente, e ele se encontrasse numa linha vertical com o alto, com Cristo cósmico. Todavia, Jesus não foi dependente de João Batista. Jesus seguiu o seu caminho livre. João Batista foi seu mestre de iniciação, que deu esse ponto de ligação.
E respeitosamente Jesus se subordinou a esse rito de iniciação, pedindo para que João Batista assim procedesse. Tivemos um grande mestre de iniciação que foi o Roger Feraldi, que hoje é Maluz em Aruanda, que botou a mão no Matsuri, e Pai Tomé, um rito específico, né, um rito mais fechado, riscou os sinais de Pema todo em volta da nossa cabeça e nos passou suas ordens de direito de trabalho antes de que Roger desencarnasse. Menos de 3 anos após esse rito, realmente Roger Feraldi desencarnou, e nós procuramos honrar essas ordens de direito de trabalho que nós recebemos dentro dessa linha de sucessão, né? Seguindo no nosso caminho, nosso discernimento, dentro da rito-liturgia que nós precisamos na nossa casa, respeitando todas as outras formas organizadas de métodos, né, de desenvolvimento que existe dentro da Umbanda, mas sempre preconizando que a mediunidade é o canal, a mediunidade é a chave que liga-nos ao mundo espiritual e aos espíritos, aos falangeiros que têm compromisso conosco. Nunca nos esquecemos disto. A mediunidade é a nossa pedra mais preciosa, que deve ser guardada com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, né? Preservada e guardada. Que assim seja, que os orixás nos protejam e nos guardem. Nosso muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.